Eu nunca imaginei que estaria escrevendo sobre a traição da minha esposa. Estamos casados há 4 anos, mas nossa história começou muito antes disso, há mais de 10 anos, quando nos conhecemos em um evento de networking. Eu era um jovem profissional tentando subir na carreira, e ela já se destacava com uma presença carismática e habilidades afiadas. Foi amor à primeira vista, pelo menos para mim. Naquela noite, enquanto conversávamos sobre nossos sonhos e aspirações, percebi que havia algo especial nela. A conexão foi imediata, e em questão de meses, estávamos inseparáveis. Nossa vida de casal era cheia de momentos felizes. Desde viagens para lugares exóticos até noites tranquilas em casa, tínhamos a sensação de que éramos parceiros de vida, prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. A cumplicidade era uma das nossas maiores forças, e por anos, construímos uma base sólida. Como qualquer casal, enfrentamos momentos de tensão e desentendimentos, mas sempre conseguíamos superar juntos. Eu confiava cegamente nela, e nunca, em meus piores pesadelos, imaginei que um dia essa confiança seria traída. Durante anos, a ideia de trair um ao outro era simplesmente inimaginável. Fazíamos planos para o futuro, falávamos sobre criar uma família e construir uma vida que fosse segura e confortável. No entanto, as coisas começaram a mudar gradativamente, e, olhando para trás, percebo que os sinais estavam lá, mas eu simplesmente me recusava a enxergá-los. Quando nossa filha nasceu, há 3 anos, nossa dinâmica familiar mudou completamente. Para mim, a chegada dela foi um dos momentos mais felizes da minha vida, mas para minha esposa, isso trouxe novas preocupações. Ela sempre foi muito dedicada à carreira, e embora amasse profundamente nossa filha, comecei a perceber que ela estava dividida entre a maternidade e o desejo de continuar crescendo profissionalmente. Ela tirou 1 ano de licença para cuidar da nossa filha, mas logo começou a falar sobre voltar ao trabalho. Sempre admirei sua ambição e apoiava todas as suas decisões, então não hesitei em concordar. Decidimos que ela trabalharia meio período para que pudesse equilibrar as responsabilidades de casa e do trabalho, o que inicialmente funcionou bem. Mas, com o tempo, ela começou a falar sobre novas oportunidades e o desejo de voltar a trabalhar em tempo integral. E foi aí que as coisas começaram a desmoronar. Capítulo 2. O novo emprego e a distância crescente. Cerca de 1 ano atrás, minha esposa conseguiu um novo emprego, uma promoção significativa em uma empresa de renome. Esse novo cargo trouxe não só um aumento salarial considerável, mas também uma carga de trabalho muito maior. De repente, ela estava trabalhando 5 dias por semana, incluindo os sábados, e a distância entre nós começou a crescer de forma quase imperceptível, mas constante. Antes, tínhamos 3 ou 4 dias juntos em casa, mas agora, tínhamos apenas 1. Eu tentava ser compreensivo, afinal, esse novo cargo era importante para ela e para o futuro da nossa família, mas a sensação de solidão começou a se infiltrar em nossa rotina. Com o aumento das responsabilidades no trabalho, minha esposa também trouxe mais trabalho para casa. Passou a ficar até tarde no computador e, muitas vezes, ia dormir exausta. Comecei a me sentir cada vez mais desconectado dela. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia como lidar com isso. A pressão do trabalho, a falta de tempo para nós e o cansaço físico e emocional dela se tornaram uma barreira que parecia intransponível. Quando eu tentava me aproximar, a conversa parecia forçada. Ela já não queria discutir sobre nossos planos de férias ou falar sobre o futuro. Nossas conversas se tornaram monótonas e previsíveis, e qualquer tentativa minha de compartilhar meus sentimentos ou preocupações era ignorada ou recebida com impaciência. Eu sentia que estava perdendo a mulher com quem me casei, mas não sabia como trazê-la de volta. Nos meses seguintes, o padrão se repetiu. Ela saía cedo para o trabalho, voltava tarde, quando estava em casa, passava a maior parte do tempo no telefone ou no computador. A solidão começou a se tornar minha companheira constante. Eu tentava me distrair com videogames à noite, mas, na realidade, era apenas um mecanismo de fuga. Ela frequentemente me chamava para ir para a cama com ela, mas eu recusava, me refugiando em meus próprios pensamentos e frustrações. Isso só aumentou a distância entre nós. Em fevereiro, tivemos uma conversa difícil. Ela me confrontou,
dizendo que eu não estava ajudando o suficiente em casa. E ela estava certa. No fundo, eu sabia que tinha me distanciado emocionalmente, mas não sabia como reverter isso. Naquela noite, perguntei a ela se ainda me amava. Ela respondeu que sim, mas algo em sua voz me dizia que não era verdade. Decidi mudar. Comecei a ajudar mais, fiz esforços conscientes para estar mais presente e tentei salvar o que ainda restava do nosso casamento. Capítulo 3 – Os sinais da traição. No entanto, por mais que eu tentasse, parecia que era tarde demais. Ela se tornava cada vez mais distante, e eu sentia que algo estava profundamente errado. Foi quando comecei a notar mudanças sutis em seu comportamento. Ela começou a ser excessivamente protetora com o celular, levando-o para todos os lugares e sempre o deixando virado para baixo. Quando eu entrava na sala, ela fechava rapidamente o laptop ou mudava de aplicativo no telefone. Era como se ela estivesse escondendo algo, e meus instintos gritavam que algo estava acontecendo. Uma noite, enquanto estávamos sentados no sofá, vi uma mensagem de seu chefe aparecer na tela do telefone. Ela rapidamente apagou a notificação, o que imediatamente despertou minha suspeita. Perguntei casualmente sobre o trabalho, e ela respondeu de maneira evasiva. Algo estava acontecendo, mas eu não queria acreditar que minha esposa, a mulher com quem eu construí uma vida, poderia estar envolvida com outro homem. Com o passar das semanas, minha paranoia aumentou. Comecei a prestar mais atenção nos pequenos detalhes. Ela recebia mensagens tarde da noite, ficava nervosa quando eu me aproximava do celular, e nossos momentos juntos eram cada vez mais escassos. A intimidade física praticamente desapareceu, e, quando finalmente acontecia, parecia forçada, como se fosse uma obrigação, e não um desejo genuíno. Foi então que veio o evento de gala da empresa dela. Eu sabia que algo estava errado desde o momento em que chegamos. Durante toda a noite, observei minha esposa e seu chefe trocando olhares. Havia algo entre eles, uma conexão que não podia ser ignorada. No fim da noite, no caminho de volta para casa, não consegui mais segurar. Quando chegamos, a confrontei diretamente sobre o que estava acontecendo. Ela inicialmente negou, mas, depois de muita insistência, finalmente admitiu que estava envolvida emocionalmente com ele. Aquela noite nunca vai sair da minha mente. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de confrontar o que estava na minha frente, mas nada poderia ter me preparado para o impacto emocional que estava prestes a enfrentar. Após a gala da empresa, enquanto dirigíamos de volta para casa, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Cada segundo que passava parecia aumentar o peso no meu peito. Era como se estivéssemos à beira de um abismo, e eu sabia que, assim que a primeira palavra fosse dita, não haveria volta. Quando chegamos em casa, a tensão era palpável. Sentamos à mesa da cozinha, e eu simplesmente não consegui mais me segurar. Com uma voz mais baixa do que esperava, perguntei: "O que está acontecendo entre você e seu chefe?" Ela congelou por um momento, os olhos se desviando dos meus, e eu senti meu coração afundar. Eu estava esperando uma resposta rápida, algo que dissiparia minhas suspeitas, mas o que recebi foi o silêncio. Ela não negou imediatamente. Era o primeiro sinal de que meus maiores temores estavam prestes a se confirmar. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente respondeu, de maneira evasiva: "Não sei do que você está falando. Ele é meu chefe, só isso." Havia algo na forma como ela evitava o olhar direto que me fez insistir. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre, mas naquele momento, minha única escolha era continuar. "Eu vi vocês dois hoje. Sei que tem algo a mais acontecendo." "Não adianta mentir", falei, sentindo a raiva começar a borbulhar por dentro. Ela ficou em silêncio novamente, o rosto começando a mostrar um misto de culpa e hesitação. Então, em um tom baixo e trêmulo, ela disse: "Nós somos apenas amigos. Mas, eu sinto uma conexão com ele." Essas palavras me atingiram como uma onda de gelo. O que ela estava tentando dizer com isso? A ideia de que ela pudesse ter qualquer tipo de ligação emocional com outro homem me deixou sem chão. Eu sempre acreditei que nossa relação, por mais desgastada que estivesse, era prova de interferências externas.
Mas ali estava ela, me dizendo que sentia algo por outro. O que você quer dizer com conexão? Perguntei, a voz começando a falhar. Ela baixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Eu sabia que algo muito maior estava sendo omitido. Minha mente corria em 1000 direções. Quanto tempo isso estava acontecendo? O que eles estavam fazendo juntos? Seria algo físico? A confusão se misturava à dor, e eu já não conseguia mais segurar o controle sobre minhas emoções. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu me sinto emocionalmente ligada a ele, de uma forma que não me sinto mais com você, ela finalmente confessou, a voz quase um sussurro. Essas palavras, como um golpe certeiro no meu coração. Não havia mais como negar. Ela estava admitindo que havia algo entre eles, algo que eu não podia controlar, algo que já existia tempo suficiente para se enraizar profundamente. Meu corpo começou a tremer. Senti o chão sumir sob meus pés, e tudo ao meu redor parecia girar. Essa não era uma confissão simples. Ela estava me dizendo, sem rodeios, que nossa conexão estava quebrada e que, em algum momento, ela encontrou em outro homem algo que não via mais em mim. A raiva rapidamente se misturou com o desespero. Eu me levantei abruptamente, andando pela cozinha como se estivesse tentando fugir de uma armadilha emocional. Cada palavra dela ecoava na minha mente como uma sentença de morte para o nosso casamento. Como ela pôde me trair dessa forma? Como pôde esconder isso por tanto tempo? Você dormiu com ele? Perguntei, a voz mais alta do que pretendia. Eu precisava saber. Precisava entender até onde isso tinha ido. Ela balançou a cabeça rapidamente, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Não foi assim. Nunca chegou a isso. Não é físico, é emocional. Eu queria acreditar nela. Parte de mim se agarrou a essas palavras, tentando encontrar algum consolo no fato de que talvez, só talvez, eles ainda não tivessem cruzado essa linha. Mas, ao mesmo tempo, a traição emocional já era devastadora o suficiente. Ela compartilhou seus sentimentos, sua intimidade, com outro homem. E, para mim, isso era tão doloroso quanto um caso físico. Como você pôde fazer isso comigo? Gritei, sentindo a raiva tomar conta. Nós temos uma filha. Nós construímos uma vida juntos. Ela desabou em lágrimas, mas, naquele momento, eu não conseguia sentir empatia. A dor era demais, uma onda avassaladora de emoções que eu não conseguia conter. Eu queria que ela sofresse tanto quanto eu estava sofrendo, queria que ela sentisse o peso da destruição que estava causando em nossa família. Por horas, brigamos naquela cozinha. As acusações iam e vinham, e eu tentava, desesperadamente, entender o porquê. Por que ela sentiu a necessidade de procurar algo fora do nosso casamento? O que eu fiz de errado? Onde falhei como marido? Ela tentou me explicar, falando sobre como se sentia desconectada de mim, como o trabalho a consumia, como a rotina doméstica parecia ter sugado toda a paixão que um dia existiu entre nós. Mas, para mim, eram desculpas vazias. Nada justificava o que ela fez. Eu tinha tentado, de todas as formas, manter nossa relação viva, mesmo quando as coisas começaram a ficar difíceis. Eu estava lá, presente, enquanto ela escolheu se afastar. A madrugada chegou, e estávamos exaustos. Eu não podia mais olhar para ela. Cada vez que a via, o ódio crescia. Eu me sentia traído, humilhado, e, acima de tudo, sozinho. Ela pediu perdão várias vezes, disse que queria consertar as coisas, mas eu não acreditava mais nela. Como eu poderia? Ela tinha me destruído. No calor da discussão, disse a ela para sair de casa. Não sei se era realmente o que eu queria naquele momento, mas eu não conseguia suportar a ideia de continuar sob o mesmo teto que ela, sabendo que, no fundo, ela tinha me abandonado muito antes daquela confissão. Ela arrumou algumas roupas em silêncio, ainda chorando, enquanto eu a observava com um misto de ódio e tristeza. Nossa filha dormia no quarto ao lado, alheia ao caos que estava prestes a destruir nossa família. Quando ela finalmente saiu, o silêncio na casa era ensurdecedor. Sentei-me no sofá,
olhando para o vazio, tentando processar tudo o que havia acontecido. A casa que antes era o lar de uma família feliz agora parecia fria e sem vida. Eu me senti perdido. A dor da traição emocional era esmagadora, algo que nunca pensei que sentiria, e a incerteza sobre o futuro me apavorava. Nos dias seguintes, tentei retomar uma rotina, mas tudo me lembrava dela. Cada canto da casa trazia uma lembrança, e a ausência dela parecia um peso que eu não conseguia suportar. Nossa filha começou a fazer perguntas, querendo saber onde estava sua mãe, e eu não sabia como responder. Como explicar para uma criança tão pequena que seu mundo estava desmoronando? Minha esposa me ligava todos os dias, pedindo para conversar, dizendo que queria uma chance de salvar nosso casamento. Mas eu não sabia se tinha forças para isso. Eu estava quebrado, e cada ligação dela apenas reabastecia a raiva e a dor. A ideia de perdoá-la parecia impossível naquele momento. Agora, estamos nesse estado de limbo. Ela se mudou temporariamente para a casa de uma amiga, enquanto eu tento juntar os pedaços do que sobrou. Tento ser forte por nossa filha, mas, por dentro, estou destruído. Todos os dias me pergunto se é possível salvar o que restou, ou se simplesmente devemos seguir caminhos diferentes. A traição emocional dela me devastou de uma maneira que nunca imaginei ser possível, e não sei se algum dia serei capaz de perdoá-la, ou, pior ainda, se algum dia serei capaz de confiar em alguém novamente. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!